Aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz. Vou dizer a frase que sempre digo: se Jesus dependesse desse amém, desse glória a Deus, para lhe levar, você ficava. Vamos de novo? Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém! Ô, glória, agora vai. Amém. Queridos, queria que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, capítulo 3. A gente vai navegar nesse capítulo e a gente pode considerar ele um mapa para uma vida bem-sucedida sobre o olhar de Deus. É um provérbio tão... O livro de Provérbios é uma bênção. Mas esse versículo, esse capítulo especificamente, ele traz tantas coisas para nós. Quem já achou, diz amém para mim, por favor. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra que nós vamos ler. Nós precisamos do Teu Espírito, nós dependemos de Ti. Senhor, que os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento esteja completamente aberto para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Que o Senhor tenha total acesso, Pai, e que o Senhor nos entregue aquilo que é revelação para cada um. Haverá aquilo que eu vou falar, e haverá aquilo que o Senhor vai interpretar para cada um. Que nós possamos receber de Ti, que é a fonte principal, Senhor, nesta noite, na nossa vida. Que nós queremos declarar que Te amamos e precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Fala assim a minha versão: Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te aborreças com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que possas desejar não se pode comparar a ela. Aleluia. Vida longa está na sua mão direita e na esquerda, riquezas e honra. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e de todas as suas veredas de paz. É árvore da vida para os que dela comem, e são bem-aventurados todos que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, teu sono será suave. Não temas o mal repentino, nem a ruína dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardará os teus pés de serem presos. Não deixes de fazer o bem a quem necessita, estando em condições de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, volta amanhã, que eu te darei, se já tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal nenhum. Não tenha invejas do homem violento, nem escolhas nenhum caminho perverso, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros está a sua comunhão. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará.
Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, porém os loucos trarão sobre si confusão. Se eu tivesse lido só tudo isso e já terminássemos, a gente já teria grandes tesouros na nossa mão. Gente, aqui fala sobre vida financeira, sobre saúde, sobre paz, sobre obedecer ao Senhor, sobre obedecer e seguir a palavra de Deus. Aqui é Salomão falando como um pai espiritual. E eu gosto desse provérbio porque a gente pode fazer totalmente uma analogia com Cristo. Aqui é como se estivesse falando tudo aquilo que Deus se tornou em Jesus. O capítulo tem 35, versículos. E a primeira deles, que é a mensagem central, é para a gente confiar no Senhor. Significa nada mais, nada menos do que lançar. A palavra original aqui quer dizer lançar o peso. Eu queria que você se imaginasse uma piscina à sua frente. Quando a gente vai mergulhar na piscina, a gente se lança, sem ter medo que ela seja rasa. A gente simplesmente lança ali o nosso peso. Esse provérbio ele faz esse convite para a gente confiar no Senhor dessa forma, de se lançar sobre Ele sem medo. Talvez eu até gosto de pensar sobre isso. Muitas pessoas têm aqui filhos. Quando uma mãe ela chega para uma criança, ela pode dizer: filho, pula aqui no colo da mamãe. Às vezes a criança pode olhar, ter dúvida, pode se jogar. Mas se for a voz do pai, como é que o menino faz? Se joga sem medo. Vai com tudo. Nem passa pela cabeça dele: meu pai não tem força para me segurar. Ele se lança. É sobre esse lançar que esse provérbio nos orienta. Para que a gente lance tudo aquilo sobre o Senhor. Não é uma crença intelectual. É sobre dependência total. É sobre todas as áreas da nossa vida. Aqui, gente, esse provérbio é excelente para quem quer discipular. Quer discipular alguém? Fala aqui sobre provérbios. Tem várias. A gente tem aqui, no mínimo, 14 direções. No mínimo, porque tem mais. Mas as principais, 14 direções que o Senhor nos dá. E eu queria que você entendesse que Deus ele não pede uma fé parcial. Deus ele pede uma entrega completa. Eu tenho orado ao Senhor e tenho perguntado ao Senhor: Senhor, qual é o segredo de viver? Queridos, nós somos imersos no mundo. A gente faz parte disso aqui. Preocupações que nos afrontam aqui, por exemplo, não afrontam em outro país. Às vezes a gente pode parar o nosso carro. Quem mora em casa, o apartamento aqui, a gente pode parar um carro. Dependendo do bairro, a gente já entra na rua com medo. A gente já fica assustado. Se acontece qualquer coisa, a gente fica com medo de ser algum ladrão, algum roubo. Tem algumas cidades, em alguns países, que isso não é uma preocupação para as pessoas. Porque aquele lugar é seguro. Eu tenho uma amiga que ela mora, não vou lembrar exatamente, mas é na Suíça. E os filhos dela, de 4 e 5 anos, atravessam uma floresta para ir para o colégio. E quando ela me contou a primeira vez, eu meio que fiquei em pânico. E você deixa eles irem sozinhos, só tem 4 e 5 aninhos. Ela disse: Séfora, aqui o índice de criminalidade é 0. E não é uma coisa que é de um ano para cá. Há décadas não se ouve falar. Então, para essa mãe liberar 2 filhos dessa idade para atravessar uma floresta não é tão... Ela disse que é questão de 1 quilômetro. Mas para 2 crianças pequenininhas é assim. A gente pensa nisso aqui e pensa o quê? Deus me livre, não tem a menor condição. Meus sobrinhos moram a 1 quilômetro do colégio, da casa deles, e às vezes, quando eles vão, eu vou orando. Se eu estiver lá, se eu puder deixar, eu vou deixar, nem que eu vá caminhando com eles. Por quê? Porque é uma preocupação que a gente tem aqui. O que é que eu quero falar com vocês a respeito disso? Que tem preocupações, gente, que elas são reais, porque a gente está dentro desse contexto. Mas em tudo a gente pode lançar diante do Senhor. Tem preocupações, nós aqui nos preocupamos em nos vestir, nos preocupamos em comprar as coisas. Com rede social, hoje que a gente vê a vida de todo mundo, a gente quer viajar como as pessoas viajam. A gente quer ter o casamento feliz que a gente acha que as pessoas têm. A gente quer ter a vida perfeita que a gente acha que as pessoas têm. Eu, algumas vezes, viajei com um grupo de amigas e vi isso várias vezes. As pessoas, durante os passeios, não interagiam hora nenhuma com o grupo. Sabe por quê? Porque estavam por horas buscando a imagem perfeita. Porque era mais importante postar a foto perfeita, para que as pessoas que vão ver acreditassem que o passeio dela foi incrível, quando, na verdade, estava, sim, acontecendo algo incrível, mas ela estava perdendo, porque ela não tinha presença.
Ela queria interação, só que virtual. Ela queria like, ela queria curtida. A gente está se comportando assim, sim ou não? Estamos. Não sejamos hipócritas. A gente está inserido nesse meio. E por que isso, gente? Nós temos andado ansiosos. Só para vocês terem uma ideia, e não é bem um contexto que eu vou falar, mas é para trazer um número, o ano passado, em 2025, mais de 62 milhões de brasileiros, eles foram acometidos por ansiedade. Por pensamentos, algumas pessoas se afastaram do trabalho, a gente está vivendo burnout como nunca antes. Não é só sobre volume de trabalho, mas é sobre volume de pensamento. É sobre como a gente está nos olhos, aquilo que a gente não tem um controle. Aqui nesse provérbio, ele está falando exatamente isso, está dizendo as regras de como a gente pode andar no Senhor, para que a gente tenha tranquilidade, para que a gente tenha saúde, para que os nossos celeiros sejam fartos. E, gente, tem no versículo 5, tem a palavra coração lá no hebraico, não sei a pronúncia, mas eu acredito que seja leve. Quero falar mais inglês do que em hebraico, que eu não sei. Na verdade, fala sobre mente, está citando coração. Mas fala sobre mente, sobre emoções, sobre desejos. O Senhor se preocupa com isso, porque Ele sabe que, por que a cabeça está aqui? Porque ela é o centro das decisões, porque a nossa cabeça não está no pé. Cada parte do nosso corpo está colocada na região que ela tem uma ação ali, que ela tem uma função. E a gente não tem colocado isso diante do Senhor. Muitos de nós, não posso afirmar que todos, mas muitos de nós hoje já fizeram orações ao Senhor. E com toda certeza nós pedimos muito. Alguns até apresentaram listas ao Senhor. Senhor, isso aqui é tudo que eu estou precisando. Alguns agradeceram. Outros louvaram. Outros choraram. Mas a gente sempre se apresenta diante do Senhor com petições. E porque constantemente a gente precisa fazer isso? Primeiro que o Senhor diz para a gente pedir. Mas, ultimamente, gente, pelo que eu tenho escutado, e de mim mesma, a gente tem se apresentado tanto, pedindo tantas coisas. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente não confia. A gente fala, mas a gente não confia. A gente tem medo. A gente pensa na saúde, a gente pensa no recurso, a gente pensa no que pode acontecer amanhã. Domingo nós cantamos um louvor aqui que fala tanto comigo, que diz, Senhor, que eu não te entregue os meus lábios se eu não te entregar a minha alma. Às vezes a gente vem para a igreja servir e a gente está tão preocupado com a excelência, com a qualidade que tudo flua, mas a gente está com raiva dos irmãos. A gente vem para cá servir às vezes com raiva, porque você está substituindo alguém que faltou. E você está com tanta raiva no seu coração. Mas o que é que a palavra orienta? Tudo que fizer, faça como quem faz para o Senhor. E aí tem gente que está na igreja, gente, e tem dificuldade de perdoar ainda. Como é que a gente pode servir ao Senhor há tantos anos? Estava conversando com a pastora Albaniza antes da gente subir. E raiva todos vamos passar. Assim, dificuldade na vida todos vamos passar. Qual é a diferença de uma pessoa madura espiritualmente? Quando a gente tem raiva, automaticamente ele está no pico da raiva. A gente diz, Senhor, eu libero perdão. Sem querer perdoar. Sem esperar o melhor momento, a gente simplesmente fala. Por quê? Porque a gente sabe que o Espírito Santo vai vir e vai remover aquilo ali. E quando você é maduro espiritual, aquilo ali você sabe que vai sair. Às vezes aquela pessoa que lhe ofendeu até lembra o que ela fez, mas você já esqueceu. Só que quando você não é maduro, a gente falou sobre isso num treinamento sábado, a gente se tornou especialistas em guardar as nossas feridas e ser guardiões de feridas. E a gente precisa ser buscadores de cura. Sabe, a gente tem olhado e tem dito, poxa, como é que eu estou aqui sentado? Aqui nós estamos no número X de pessoas. Como é que eu estou sentado aqui e tem pessoas desse local que eu não falo? Como é que eu estou na sala da minha casa e tem pessoas na sala da minha casa que eu não falo? Gente, está errado. Séfora, mas uma pessoa me fez muita raiva. Libera. Se você liberar, o Senhor vai limpar o teu coração e você não vai ter raiva daquela pessoa mais. Sabe, porque às vezes foi numa condição específica. Gente, não tem como você caminhar com o Senhor e você não ser transformado de glória em glória. Se você não está sendo transformado é porque a porta do teu coração não está aberta, mas se você abrir, Ele entra e Ele faz morada. E onde o Senhor está, gente, não tem espaço.
Se esse copo está preenchido com a presença de Deus, eu posso tentar colocar outra coisa que não vai entrar. Por quê? Porque já está preenchido. Agora, se meu coração está vazio do Senhor, tudo que é ruim, tudo que Satanás quer lançar vai encontrar espaço. E aí o que é que acontece? Eu me perco, eu fico com raiva, eu não alcanço as coisas. Viver, gente, não é fácil, mas pode ser leve, porque o Senhor nos garante dar o jugo dele para nós. Quando a gente pensa, gente, que a gente tem que reconhecer ele em todos os nossos caminhos, que ele endireita as nossas veredas. Sabe o que é isso? Isso aqui, esse provérbio foi escrito muito antes de Jesus. Aqui está dizendo, reconheça o Senhor, né? Ande pelo seu caminho. Jesus chega lá na frente e diz, eu sou o caminho. Aqui era uma orientação para a gente fazer de acordo com a palavra, mas aí Jesus chega e diz, você não fará sozinho, eu estou com você, pega aqui na minha mão, eu sou o caminho. O que é que vai acontecer? Ele vai tirando aqueles obstáculos, ele vai removendo. Aquilo que eu perdia tanto tempo, eu não perco mais. Aquilo que eu tinha tanta raiva, já não me faz mais raiva. Sabe? Às vezes a gente caminha, quem tem personalidades que são um pouquinho mais difíceis, ou então a gente já mudou tanto na nossa vida, sempre vai chegar alguém. Às vezes a gente vai explodir numa situação, porque também é normal. Não é normal eu ser uma pessoa explosiva e continuar sendo explosiva. Mas se eu tive aquele comportamento durante anos, eu vou passar por um processo de reaprender. Eu preciso aprender um modelo novo, que é o modelo que Jesus me ensina, para eu poder começar novamente. Só que vai ter alguns momentos que a gente vai cair. Aí que Satanás, além de querer que a gente caia, diz, se enche de culpa. Fica aí remoendo. Aí sempre levanta alguém. Está vendo? Não mudou nada. Não mudou nada, está do mesmo jeito. Aí a gente faz o quê? Quando a gente escuta isso, se entristece. Mas é mentira. Porque muitas vezes a gente já modificou muito, mas ainda há algo para mudar. Então eu preciso celebrar aquilo que eu já mudei. Na hora que eu vejo que eu preciso de correção, Senhor, vem aqui na minha vida, eu preciso ainda disso. Isso aqui foi uma evidência de que eu ainda preciso da tua mão, removendo esses obstáculos e me ajuda a caminhar. Mas, gente, eu tenho uma técnica que eu uso. Antes, o meu modelo era esse. Se eu estivesse na rua, alguém me trancasse, eu precisava me vingar. Eu acelerar para empurrar o carro também. Quando eu me lembro de quanto eu fui babaca, essa é a palavra. Porque coisas terríveis poderiam ter me acontecido. Alguém poderia ter batido em mim, ter saído do carro para me machucar. O Senhor me livrou. Hoje em dia, quando eu vejo a paz, se alguém me tranca, a primeira coisa que eu faço, eu reduzo. Deixa aquela pessoa, vá, filha, benção. Que o Senhor te abençoe, porque antes eu também amaldiçoava. Chegar lá na frente, alguém vai bater. Ainda dizia isso. Hoje, não me agita mais. Gente, isso é libertador. É você olhar e dizer, meu Deus, eu perdi tanto tempo com isso, hoje não faz mais sentido para mim. Gente, conhecer intimamente ao Senhor não é lembrar de Deus de vez em quando. É viver na presença dEle. A gente não pode achar que a presença do Senhor está aqui, porque está aqui, está aqui. Está na forma como eu reajo. Eu gosto de dizer que a academia é o segundo lugar que as pessoas mais chamam o Senhor. É hospital e academia. Porque lá tem gente que eu conheço que é até ateu. Mas quando eu olho, está assim num canto. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais não, por favor, porque tá treinando demais. E as pessoas olham assim e fazem, Céfalo, o que é que tu acha? Eu digo, eu acho massa. Aí eu já chego lá perto dessa pessoa, eu digo, glória a Deus, chama o Senhor que Ele vai te dar energia. Aproveita ali, ministro. Só essa palavrinha e vamos embora. E a gente precisa entender, gente, que a gente vai ser tomado pelo medo. Coisas que a gente conseguia fazer, a gente não vai mais conseguir. Domingo, eu e a pastora Miriam, a gente conversando, e o Senhor ministrou algo ao coração dela aqui, que ministrou lá atrás no meu coração. Ela estava aqui, não sei se vocês lembram, domingo ela se prostrou aqui no chão e ela disse que o Senhor trouxe ao coração dela e ela pediu ao Senhor, Senhor, me dá mais contentamento. Foi a mesma coisa que o Senhor ministrou para mim lá atrás. Eu digo, Senhor, me dá contentamento. Gente, porque se nós não tivermos contentamento, nunca vamos ficar satisfeitos. Deixa eu dizer uma coisa, um sonho, quando ele se realiza, ele vai deixar de ser sonho. Você vai querer desejar outra coisa. Isso não é um problema. Faz parte. O problema é quando você esquece de tudo aquilo que o Senhor já realizou.
Tem coisas que eu estou vivendo hoje que foram motivos de oração lá atrás e às vezes eu me pego reclamando da estação que eu estou vivendo. Porque eu acho que está demorando demais. Aí eu digo, Senhor, Tu és o dono do tempo. O Senhor não erra. Se eu estou no caminho do Senhor, gente, se eu busco ao Senhor, se eu pergunto ao Senhor, Deus, o que é que falta? O que é que eu preciso fazer? O que é que ainda há em mim? Vocês acham realmente que Deus é um Deus ruim, que Ele não vai responder? Que Ele não vai te encaminhar nessa jornada? Tem coisas que a gente precisa passar e que doem. Que às vezes a gente grita, às vezes a gente se frustra. Mas a gente precisa passar, sabe por quê? Porque, primeiro, para o nosso crescimento. Segundo, que às vezes lá na frente nós vamos precisar dessas estratégias que o Senhor nos entregou para ser mel na boca de outras pessoas. Tá aqui, os pastores, eles têm viajado para outros lugares. Eu não tenho dúvida, eu posso até perguntar para eles, mas eu já afirmo que tem muitas experiências que eles viveram antes de lá. E que eles levaram essas estratégias que eles nem sabiam que estavam na bagagem. Mas quando chegaram lá, se depararam com situações ou pessoas que eles precisaram do que eles passaram anteriormente para poder derramar na vida dessas pessoas. Porque às vezes a gente vai fazer isso, outras vezes a gente não sabe, e a gente aprende junto uns com os outros. Mas a gente tem uma fonte. Gente, para viver a vida, eu digo muito a Jesus, Jesus, quem não tem o Senhor, como é que está vivendo? Porque quem tem o Senhor, a gente sabe que é difícil, mas a gente vai, se derrama, chora, sabe? E sai dali como renovado. Eu tenho pena de quem não chora, porque eu choro. Eu choro e para mim é um alívio. E eu choro nos pés do Senhor. Às vezes eu estou na rua e eu vejo as pessoas olhando assim para mim, aí eu já sei que eu tenho que baixar o tom de voz, porque eu estou falando alto. Pererê, 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 no meio da rua sozinha. E aí, geralmente, eu estou conversando e eu fico atenta a tudo que Jesus está me dizendo. Às vezes as pessoas dizem, gente, Deus fala. Deus fala através de animais. Deus fala através de situações. Se você estiver atenta àquilo que o Senhor vai falar, sabe? Deus fala muito comigo através daquele passarinho amarelo, como eu no bem te vi. E é impressionante, todas as vezes que eu e a minha irmã oramos, porque a gente ora muito por telefone, todas as vezes que que eu ligo para ela para orar e vice-versa, os bem-te-vis lá da casa dela aparecem, que não, ela não cria, né? Vem lá e eles ficam cantando, 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 a ponto de, tipo, é como se estivessem concordando com a nossa oração, porque eles muito alto. Às vezes eu me acordo, estou indo para a academia, às vezes me sentindo só. Aí o Senhor bota logo 2. Eu acho tão interessante que às vezes eu não estou olhando para cima, eles passam assim, ó, na minha frente, bem rasante, para eu olhar e eu perceber, Senhor, eu estou vendo que o Senhor está aqui, o Senhor está comigo. Às vezes você está lá no hospital e tinha 10 pessoas na sua frente, aconteceu alguma coisa que a fila andou. Às vezes você está colocando água no fogo e a Alexa, você esqueceu de pedir para a Alexa lhe lembrar. Aí você está ali fazendo alguma coisa, o Espírito Santo diz, a água, corre, aí você corre. Porque às vezes a gente acha que a presença de Deus está nos grandes milagres. A presença de Deus está nos pequenos, está o tempo todo. Esses dias semana passada teve uma chuva grande. E aí eu acordei 4 horas da manhã sentindo um cheiro de chuva. Olhei para o céu estava limpo. E aí eu disse, eu vou tirar a roupa que estava estendida. E eu tirei a roupa. Quando deu 5 horas da manhã eu acordei tomando banho de chuva. Estava chovendo muito forte com vento. Ou seja, às 4 da manhã o Senhor me acordou para eu apanhar a roupa. Na hora eu não tinha entendido, achei que era eu. 5 horas da manhã vem aquele vento. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Seja perceptível a presença do Senhor na sua vida. Às vezes você acha que você está só esperando aquela resposta de Deus. Mas deixa eu te dizer, gente, por dia a gente faz centenas e centenas de perguntas. De tudo, a gente precisa tomar várias decisões. Que roupa vai vestir, que horas levanta, como vai vestir o menino, que se escova o dente, o que é que come. São várias decisões. Às vezes a gente acha que todas elas a gente decide sozinho. Hoje mesmo, eu já disse isso a vocês, é uma coisa que eu faço todas as vezes que eu vou vestir uma roupa. Quando vocês me veem bonita, foi o Jesus que escolheu para mim. Porque tem dia que eu nem escolho, às vezes eu estou agoniada e digo, Senhor, eu mesmo vou vestir aqui, aí eu nem gosto. Aí tem dia que eu visto uma coisa assim que eu nunca pensei de combinar. Aí eu digo, Senhor, o Senhor é o melhor. Olha aqui essa roupa, deu tão certo.
E eu nunca tinha vestido essa roupa, uma combinação lá, e o Senhor vai e sopra. Por quê? Porque eu vou para frente do meu guarda-roupa. E fico, que roupa eu vou vestir, Senhor, hoje? Sabe, eu me sento para comer e digo, tudo eu pergunto. Às vezes você morar só tem essa vantagem, você não tem ninguém para conversar, você vai conversar com o Senhor. Então, muitas vezes eu estou ocupando Ele mais do que alguns de vocês. Mas não é porque eu sou privilegiada, é porque você está me dando toda a oportunidade. Então, eu vou lá e vou acessar. Fica a seu critério. No versículo 6, fala-se de caminhos. Refere-se ao estilo de vida, trajetória, direção. A estrutura espiritual, gente, do capítulo 3 de Provérbios, ela vai afetar, olha só, sabedoria, que começa no coração, ela se manifesta nas decisões, ela alcança finanças, ela afeta relacionamentos. E culmina na disciplina amorosa de Deus. Isso aqui é um mapa completo espiritual de como a gente deve se comportar com o Senhor. Eu queria que vocês, depois eu posso até colocar para vocês anotarem. E que a gente saiba que Deus ele não vai prometer, Ele nunca prometeu ausência de lutas, mas Ele prometeu direção em todas elas. Às vezes a gente foca tanto num problema e a gente esquece tudo que Deus... Eu estava conversando domingo e o Senhor trouxe uma revelação ao meu coração. Eu queria que viesse agora à sua mente 3 coisas pelas quais você tem reclamado ultimamente. Não venha dizer que não tem reclamado, não. Que você tem. Pode ser algum inconformismo com o corpo, que está trabalhando demais. Imagine alguma coisa que você reclama. Às vezes você diz que está trabalhando muito, que você quer entregar o trabalho. Imagine só 3 coisas que você tem reclamado nos últimos dias. Eu queria que você se imaginasse hoje, agora, nesse minuto, o Senhor tirando todas as coisas da sua vida pelas quais você reclama. Será que verdadeiramente seria um motivo de reclamação? Ou é só você que está confuso em relação à atenção, à administração do tempo? Quer ver, por exemplo? Tem gente que às vezes acha ruim. Eu já fui essa pessoa, já mudei. Mas eu dizia, a pastora Miriam bota tudo da programação, é tanta coisa. Ano passado ninguém pode dizer que ela fez isso, porque ela mudou tudo. Ela tirou, né, todas as coisas. Mas eu já me fiz, já disse, lá vai de novo. É toda hora, é uma reunião aí para a igreja. Aí o Senhor chegou para mim e disse, imagine que você não precisa vir mais para a igreja. Um exemplo, Patrícia, você não vai mais precisar servir a água. A Angélica não vai mais precisar decorar nada, não vai mais poder fazer nada, vai vir só para a igreja, só para sentar, não vai precisar fazer nada, vai ser outra pessoa que vai fazer. O Senhor tira do seu colo aquilo que você reclama. E aí? Eu imagino, Patrícia sem servir a água, Patrícia e Pedro sendo eu. Patrícia ia ficar, olha, Cefa, não presta atenção, não pega na água, não sei o que, não reclame. Porque ela faz com excelência, ela vê que a água acabou antes de qualquer pessoa. Mas ela se reclama, isso é um exemplo, tá? Se ela reclama, o Senhor diz, pronto, não vai mais servir a água. Você está reclamando do seu marido, porque eu não aguento mais esse casamento, porque eu não aguento mais esse homem, porque não me ajuda. Tira o marido, Jesus. Como é que você ficaria? A mesma coisa para a mulher. Está reclamando da sua esposa, porque tem mulher melhor, porque essa daqui, não sei o quê. Tira ela. Como é que você se via? Patrícia de Dandan disse que quase morre a saudade dele. 15 dias que ele passou fora. Sabe por que é bom isso? Para a gente ver que a gente tem necessidade de ter aquilo que nós temos à nossa mão. Danilo, está ali Danilo de pé. Danilo reclama? Não, Danilo não reclama. Danilo é uma bênção. Se tirasse tudo que Danilo reclama, se tirasse tudo que eu reclamo hoje, o que é que ficaria? Será que eu não iria enxergar? Meu Deus, como eu faço besteira, como eu falo. Gente, é assim que a gente funciona. E o Senhor nos traz orientação. A gente precisa, gente, confiar no Senhor. Atar a misericórdia e a verdade ao nosso pescoço, é isso aqui que Ele nos orienta. E escrever na tábua do nosso coração. O que é que eu vou ter com isso? Favor e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Se eu tiver misericórdia e verdade no meu pescoço, eu vou ter favor e compreensão de Deus e dos homens. Se eu depender do Senhor, o que é que eu vou ter? Um caminho reto. Ele vai endireitar as minhas veredas. Se eu me fixar no meu próprio entendimento, no meu cajado, o
que é que eu vou acontecer? Ele vai quebrar. Eu vou cair. Eu não vou suportar. Eu vou murmurar, eu vou reclamar. Se eu reconhecer Deus em todos os meus caminhos e convidar o Senhor para a mesa das decisões, desde os negócios até a criação dos filhos, qual é a promessa? Ele endireita tudo que está desajustado na minha vida. Onde havia confusão, Ele vai trazer clareza. Se você está murmurando demais de tudo aquilo que você tem, está faltando você convidar o Senhor para a sua vida. Não naquilo que você coloca para Ele, mas em tudo que você precisa fazer. A sabedoria e a prosperidade, elas estão muito presentes nesse provérbio. Ele é apresentado a sabedoria como muito mais valioso do que o ouro. Se eu honrar ao Senhor com as minhas primícias, é um teste de confiança. O Senhor está dizendo que se eu der para Ele primeiro, Ele declara que Ele é a fonte e que não faltará nos meus celeiros. No versículo 11 e 12 tem um ponto crucial. Está dizendo que Deus corrige quem ama. E que se Ele envia correção para mim, gente, como é bom. Sabe, é muito bom quando o Senhor chega e diz, mude isso. Faça desse jeito, você está errado. Sabe por quê? Porque é uma oportunidade da gente se consertar. Porque quando o Senhor não falar mais isso, sabe qual vai ser a frase que vai sair da boca de Deus? Aparta-te de mim, porque eu não sei quem tu és. O que é que você prefere ouvir, a correção do Senhor? Ou que você não é o bendito do meu Pai? A sabedoria nos livra do medo repentino e guarda o nosso pé de ser preso. Muitas vezes, a gente tenta controlar o amanhã com a força do nosso braço. Quem não faz isso? Qual é o resultado? Aquilo que eu falei, ansiedade e esgotamento. O Provérbios 3 nos convida a trocar fardos. O que nós entregamos a Deus e o que é que a gente recebe dele para encerrar. Quando a gente entrega a nossa autossuficiência, a gente recebe sabedoria e direção. Quando a gente entrega os primeiros frutos, recebemos celeiros cheios. Quando a gente entrega nossa ansiedade pelo futuro, o nosso sono é suave e seguro. Eu tenho pacientes, gente, que não dormem há muitos anos sem remédio. E eu toda vez que deito, durmo. Hoje mesmo tirei um cochilo, fui ler a palavra, cochilei, botei para cochilar 30 minutos. E eu achando ali por debaixo do sono, sem me entregar, dizendo que está demorando uns 30 minutos. Eu peguei no sono antes de colocar o ok do despertador. Que bênção, pouca gente faz isso. Amém. Conclusão, o sim de Deus. A verdadeira sabedoria não é acumular provérbios, mas personificar o próprio Cristo na nossa vida. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria depois que você verdadeiramente meditasse. Não por um dia, não por algumas horas, mas que isso aqui fosse um guia. A palavra de Deus, toda ela tem instruções poderosas. Mas no livro de Provérbios, e nesse capítulo 3, a gente tem todas essas áreas que eu falei. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, tivesse um momento sincero com o Senhor. E você colocasse diante dele toda a área da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor totalmente. Que ainda está na força do teu braço, na tua autossuficiência. Que ainda está no seu modelo. Porque se o seu modelo fosse certo, você seria uma pessoa de completa e total vitória. E todos nós temos áreas a ser restauradas. Que se você tiver alguém para liberar perdão, que o Senhor traga ao teu coração. Que você faça isso de forma espontânea. Pode ser difícil, mas é necessário. Se você tem algo que você tem prendido e que dentro dessa palavra que nós lemos não está de acordo com o que o Senhor tem, faz uma liberação hoje em nome de Jesus.